Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para celebrarmos o nome do Senhor neste dia tão especial em que o Senhor nos preparou para estarmos aqui adorando o seu nome. E essa iniciativa maravilhosa que o nosso departamento da UNAAD tiveram essa ideia tão brilhante de homenagear as nossas irmãs do Círculo de Oração. E eu gostaria já de agradecer pela confiança de poder compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Eu me sinto muito privilegiada, porque provavelmente, se nós estivéssemos em outra época, hoje estaria aqui uma irmã muito mais velha, com muito mais experiência do que eu. Mas nós estamos em um tempo difícil, onde nós temos que preservar as nossas irmãs, porque elas são do grupo de risco. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E eu também tenho uma história com o Círculo de Oração. Eu tenho só 36 anos de idade, mas eu tive o privilégio de crescer no Círculo de Oração com a minha mãe. A minha mãe sempre foi dirigente do Círculo de Oração. E para mim foi um grande privilégio poder aprender e ser forjada por Deus no Círculo de Oração. No Círculo de Oração, eu conheci o meu esposo. A primeira vez em que eu vi o Gleidson ministrar a palavra foi um Círculo de Oração. E eu estava auxiliando a minha mãe. Eu era a sonoplasta da minha mãe, enquanto ele pregava. Então eu tenho uma história com o Círculo de Oração. O Senhor tem nos dado o privilégio de ter testemunhos, de ter testemunhado tantas coisas, tantos milagres que o Senhor fez até aqui. Então por isso hoje é uma noite em que eu me encontro muito feliz. E eu gostaria de agradecer pela confiança desse convite ao pastor Carlos, à irmã Rosângela e toda a coordenação da UNAAD. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem assim, empenhados na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Amém? E que essa mensagem possa alcançar cada vida. Nós que estamos aqui, dentro do templo do Senhor, essa foi uma noite em que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Nada é em vão, Ele não faz nada em vão, Ele sabe de todas as coisas, e Ele já tinha escrito essa noite para nós, nos alegrarmos na presença dEle. Que privilégio! Eu já estava com saudade de entrar no templo do Senhor. E aqui nós estamos para adorar. E que o Senhor invada a sua casa também. E que você possa compreender tudo que o Senhor quer falar com você. Eu gostaria de compartilhar com você, abra sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 1, sem uma exegese prolongada, porque eu julgo ser um texto muito conhecido dos irmãos. 1 Samuel, no capítulo 1, e eu vou ler o versículo 8. A história de Ana é uma história muito conhecida, principalmente das irmãs do Círculo de Oração. Quem nunca teve o privilégio de ouvir a história de Ana pelas irmãs do Círculo de Oração? Então eu gostaria de compartilhar com vocês o versículo do capítulo 1, versículo 8. A minha versão é atualizada e diz assim: Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O texto diz a respeito de um homem chamado Eucana. Ele era da tribo de Efraim, e ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E a história diz que Penina tinha filhos com ele e Ana não. E provavelmente, quando você estuda essa história, você vai entender que Ana foi a escolha dele, foi o primeiro casamento. Mas ao perceber que ela não poderia gerar filhos, a tradição dizia que ele poderia se casar com outra mulher para que pudesse gerar filhos. Então o texto diz que ele amava Ana, mesmo ela sendo infértil. A história vai dizer que ele amava Ana de todo o seu coração.
mesmo ela sendo infértil. E aí Penina, ela percebia essa devoção e este amor que Eucana tinha por Ana, e ela ficava humilhando, ela fazia questão de humilhar, ela fazia questão de machucar Ana, pelo fato dela não poder gerar. Eu imagino que Ana vivia numa situação difícil e constrangedora, porque ela tinha alguém do lado dela que gostava de pirraçar, de passar na cara aquilo que ela tinha e o que a outra não tinha. Eu imagino que era um cenário muito difícil, que era difícil para Ana viver os dias dela ali com um sonho e não poder realizar. Mas, mesmo assim, você vai perceber que Eucana, ele fazia de tudo, para que Ana se sentisse bem, para que ela ficasse confortável. E ele fazia de tudo. E o texto vai dizer que de ano em ano, eles iam num templo em Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor. E quando chegava essa época, ele tinha que entregar aos filhos e a ambas as esposas o sacrifício para que elas pudessem oferecer no templo. E aí o texto diz que quando chegava a vez de Ana, Eucana, ele não oferecia para ela, ele não entregava para ela um sacrifício comum. A história diz que ele amava tanto que o dela sempre vinha em dobro. E aí Penina, eu imagino que ela ficava com ódio daquilo, porque ela tinha filhos. Afinal, ela poderia ter pensado, olha, por que para ela é o dobro do sacrifício e para mim é só isso? Eu tenho filhos com ele. E aí ela ficava perturbada e ela começava a humilhar, ela machucava Ana. E uma dessas épocas, Ana estava cansada, machucada, e eles estavam indo para Siló. E Penina pirraçando, humilhando, desdenhando, mostrando, olha, eu tenho... som. E aí ela fica totalmente entristecida, a ponto de não dar conta mais dessa dor. Ana não conseguia mais conciliar essa dor. Ela estava passando há muito tempo por isso e ela não conseguia mais conciliar essa dor. E o que vai virar depois? Uma depressão, porque se você começa a estudar o texto, você entende que Ana estava em um estado de profunda tristeza, de profunda depressão. Ana não come, Ana está constantemente com o semblante abatido, triste. E aí, o que vai acontecer? Eucana já estava também há muito tempo naquela situação, percebendo aquela tristeza profunda, e ele fazia muita coisa para demonstrar aquela devoção e aquele amor, mas não adiantava de nada. E um dia, ele vai conversar com ela, porque eu entendo que ela estava muito triste, e ele deve ter ficado preocupado. Então ele quis tentar solucionar aquilo do jeito dele, mas aí, ao meu ver, na minha interpretação, ele comete um erro, que eu acho que foi um erro gravíssimo da parte de Eucana. Ele vai conversar com Ana, e ele fala para ela assim, olha, por que você não está comendo? Você está tão triste. E aí ele dispara uma frase que eu acho que ele errou totalmente com ela naquele momento. Ele olha para ela e fala assim, eu te amo. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, traduzindo a frase de Eucana, ele estava dizendo o seguinte, olha, já que você não vai conseguir gerar, já que Deus, porque o texto diz que Deus cerrou a madre de Ana, ela não poderia gerar. Então, de repente, ele cansou daquela situação, ele cansou de ver Ana se arrastando com aquela tristeza, e ele olha e fala assim, olha, eu sou muito bom para você, eu te amo, eu sou melhor do que se você tivesse 10 filhos. Traduzindo, ele quis dizer, olha, eu sou suficiente para você, eu
te sou suficiente. Já que você não vai gerar, para de ficar triste. Vamos vivendo. Esquece isso. Você não vai conseguir ser mãe, mas eu estou aqui do seu lado, eu te amo. Eu sou suficiente. Para que, filho? Fica feliz. Então eu começo a prestar atenção na fala de Eucana. Que fala infeliz e arrogante. Ele bate no peito como se ele fosse autossuficiente. Isso eu entendo, que ele estava percebendo a dor da sua esposa, mas ele não conseguia compreender profundamente o que ela trazia no peito, o sonho que ela tinha de poder gerar uma criança. E olha, eu imagino que Ana ficava pensando: meu Deus, se eu tivesse um filho, como eu queria ter um filho. Eu imagino que Ana ficava sonhando em um dia, quando Eucana fosse voltar para casa e ela estar com o jantar preparado e as crianças ou o filho que ela teria ali com eles, para que eles pudessem se alegrar junto. Ou de repente, Dagnã, contar alguma coisa para ele e falar assim: olha, sabe o que o nosso filho fez hoje? Olha, sabe o que aconteceu, Eucana? Nasceu um primeiro dente. Olha, aprendeu a ler. Sabe, coisas que só uma mãe pode entender. Um sonho de uma mãe era de poder compartilhar esses momentos. Mas Eucana, ele não conseguia compreender a profundidade da dor de Ana, e tampouco conseguia compreender o tamanho do sonho que ela trazia em seu peito. Mas Ana tinha um Deus que é vivo, que é fiel. E aí, sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Eu sou apaixonada por esse texto. Eu acho interessante que se Ana não fosse uma mulher de oração, ela teria, Dagnã, escutado aquela frase e teria ficado infértil a vida inteira. Ela teria tomado para ela aquilo: olha, ele diz que ele é suficiente, então eu não vou mais chorar, eu não vou mais reclamar, eu vou tentar ficar feliz, eu vou fingir que eu sou uma mulher feliz. Sabe por quê? Ele me ama, ele me é suficiente. Mas Ana trazia no peito a certeza de que Eucana não lhe era suficiente. Se eu fosse colocar o título nesse esboço hoje, eu colocaria: Eucana não me é suficiente. Então Ana, com o coração apertado, amargurado, ela sobe para o templo e ela vai orar. E aí, no versículo 11, ela começa a fazer uma promessa ao Senhor, um voto com o Senhor. E eu gostaria de repetir a oração que ela fez. Ela disse assim: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, e não se esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que eu o dedicarei a ti por toda a sua vida, e que ele nunca cortará o cabelo. Ana vai e ela faz um voto. Ela entrega e consagra ao Senhor o que ainda não estava no ventre, só estava na mente, só estava nos sonhos. No ventre ainda não estava, mas ela tinha certeza de que o Deus que estava ali naquele lugar estava ouvindo atentamente a aflição do coração da tua serva. Só que a aflição era tanta, a angústia era tanta, que ela vai orando e ela vai baixando o tom de voz. Ela vai baixando e fica bem baixinho. E aí o texto diz que o sacerdote estava ali e ele para e ele começa a prestar atenção. O tom de voz foi abaixando. Ela foi abaixando o tom de voz. Pode ser que ela também foi parando o seu ritmo corpóreo e foi só sussurrando. E de repente, quando o sacerdote olhou, ele só via os lábios se movendo, ao ponto dele achar que ela estava embriagada, que tinha alguma coisa errada com ela. Mas não tinha nada errado com ela, era apenas uma dor no peito e o desejo de gerar vida. E aí ela começa a falar bem
baixinho com Deus. E o texto não diz, mas eu posso pensar que ela estava falando assim: Deus, Eucana não me é suficiente. Ele até pensa que é, ele até tenta ser, mas eu sei que o Senhor pode desatar o meu ventre e fazer com que eu gere um filho. Ele não me é suficiente. Queridos, quantas vezes nós estamos cercados de Eucanas, pessoas que olham para nós e brincam com os nossos sonhos. Às vezes a gente compartilha coisas com pessoas que não vão conseguir entender a dimensão do nosso sonho. E aí de repente essas pessoas vão olhar para nós e falar assim: igual Eucana, com o espírito de Eucana, para que você quer uma faculdade melhor? Essa que você já tá bom para você. Para que você sonhou com isso? Para que você sonhou em entrar nessa empresa? Essa aí que você tá bom, menino. Já tá bom. O que você quer mais? Para você já tá bom demais. Para que você quer uma casa? Por que você precisa de uma casa maior? Essa aí que você tem já tá bom para você. Quantas vezes nós estamos cercados de Eucanas? E sabe o que mais me preocupa? É que tem muitas pessoas com esse espírito maligno de Eucana que gosta de olhar para nós e limitar os nossos sonhos. É como se ele lançasse uma flecha e nós ficamos inférteis. A gente paralisa acreditando na mentira de Satanás. Isso aí para mim basta. Isso aí para mim tá bom. Para que eu fui sonhar com isso? Para que eu fui pensar em ser isso, sendo que isso aqui para mim tá bom, já falou, sabe? Alguém de repente que você ama já olhou para você e falou assim: olha, você nunca vai conseguir ser o que você quer, tá bom o que você já é, já tá ótimo. E aí a gente vai paralisando, a gente vai deixando de gerar aquilo que o Senhor pode fazer, porque nós temos sonhos e o Deus que nós servimos tem projetos grandiosíssimos. Será que você tem entregue e consagrado os seus sonhos ao Senhor? Pode ser que você sonha, mas você não consagra. Antes de concretizar, vai lá e consagra, faz um voto. Ana fez um voto, confiou no Deus que ela servia. Ela vai ali, o menino não estava no ventre, só estava no pensamento, dentro do coração. Mas ela disse: olha que incrível. Se vocês pararem para pensar nesse texto, ela nem sabia que ela poderia gerar, mas ela já pensava e sonhava no menino da Guinã. E ela disse: eu não vou colocar navalha na cabeça, o cabelo dele não vai ser cortado, eu vou consagrar ele, eu vou te entregar ele. Olha só, ela nem sabia se um dia ela ia gerar, quem diria se fosse um menino ou uma menina, mas ela já tinha tudo aqui. Olha, o Senhor sabe tudo que tem em sua mente, o Senhor conhece todos os seus projetos e sonhos, Ele sabe o que você sonhou. O Deus que nós servimos, Ele realiza sonho. Só que muito mais do que isso, você sonha e Ele tem projetos grandiosíssimos. Oh glória! E aí o grande milagre acontece na vida de Ana. O sacerdote olha e fala: olha, então tá bom, vai em paz. O que você tem, minha filha? Você está embriagada? Não, a tua serva está com o coração doendo, machucado. Eu tenho sonhos. E aí o sacerdote diz: vai em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ela foi e ela gerou. E eu imagino que quando Penina ficou sabendo que Ana estava gerando, ela deve ter ficado mais endemoniada ainda.
perturbada com aquela notícia. Vocês acham que ela parou de querer humilhar? Não, o texto não diz, mas eu posso imaginar. Eu imagino que Penina da Gnan chegava para Ana e falava assim: você não é geradora, você é infértil, você não vai segurar essa criança, vai perder. Aterrorizava a vida de Ana. Mas enquanto isso, tinha um embrião lá dentro. Queridos, talvez o seu sonho seja tão pequeno, sabe? Talvez você esteja inserido em um contexto que alguém olha e fala: é tão pequeno, o que vai ser isso aí? É um embrião, é um grãozinho de feijão. Mas sabe de uma coisa? Ela havia entregue aquele sonho nas mãos de um Deus que é tão poderoso, e quando Ele tem um projeto, Ele faz crescer, Ele faz crescer. A criança foi crescendo no ventre, e Ana deu à luz a um menino. E passa o tempo, ela volta para o templo para cumprir o seu voto, não mais com Samuel no ventre, mas com Samuel nos braços. E aí o sacerdote diz: o que é isso? Ela diz: por este menino orava eu. Porque Ana, ela era uma mulher de oração. Seja você também uma mulher de oração. Não desiste de orar, não desista de orar. Nós estamos em tempos difíceis, mas se você estiver conectada com Deus, Ele pode fazer dos seus sonhos projetos grandiosíssimos. Sabe, ela só pensava numa criança, mas Deus pensava em um profeta, e foi um profeta honrado, um profeta conhecido, honradíssimo por Deus, importantíssimo na palavra, ungiu os principais reis de Israel. Samuel foi um profeta muito importante. E o que eu quero deixar para vocês é que vocês persistam na oração. Não desistam de orar. Não desistam de orar. Não ouçam o que o Eucana está dizendo. Olha, isso aí basta. Sabe, não vai acontecer nada. Seu filho vai continuar nessa vida. Seu esposo não vai se converter. É mentira de Eucana. Sabe por quê? Eucana não basta. Uma mulher do círculo de oração, ela sempre tem um sonho e um projeto. Pode parar para perceber. Quando você fala com as irmãs do círculo de oração, a frase que vem à boca delas é: irmã Maria, tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que tá as coisas lá em casa, irmã Maria? Ela sempre vai falar assim: olha, Deus está fazendo a obra. Sabe por quê? Ela sonha e o Senhor realiza. O Senhor tem projetos. Sabe por quê, queridas? Eucana não nos basta. Nós vamos viver os projetos do Senhor, porque Ele nos fará viver o melhor que Ele tem. Ele nos fará gerar vidas, e não é coisa pouca não, porque o Senhor não é Deus de coisas pequenas. Amém? Fique com essa palavra e que o Senhor possa falar melhor em seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.